salve galera, salve a liberdade absoluta. Eu sou o Frater Raniel e esse é o canal Espiritualidade em Ação. Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho. E vamos lá, né, pessoal, para mais um capítulo sobre a vivência que eu tive numa falsa casa de Umbanda. Vou dar início aqui à continuidade nesse assunto, mas eu quero esclarecer para os irmãos, primeiramente, que essa casa que eu frequentei, ela não era, né, como eu já disse anteriormente, ela não era uma casa de Umbanda, mas ela também não era uma casa de Quimbanda, por exemplo, das Quimbandas independentes, que eu tenho um certo conhecimento, que eu já estudei sobre as Quimbandas independentes, entendeu? Porque os Exus das Quimbandas independentes, eles são Exus neutros, vamos dizer assim, que eles são amoral, entendeu? Eles ficam longe de julgamentos, né? Já nessa casa que eu frequentava, os Exus lá, os ditos Exus, eles não eram amoral, eles eram mais imoral, entendeu? Que era algo assim, sem pudor, sem regras, algo totalmente assim, até de libertinagem. Então vamos lá dar seguimento. Eu só quero esclarecer isso aí, senão alguém pode ouvir o vídeo, alguém que é de alguma Quimbanda independente, achar que lá era esse tipo de segmento, né? E eu sei lá, difamando a imagem deles, mas creio também que eles vão compreender. Pela história, eles vão ver que não tem nada a ver com as Quimbandas independentes, embora eu admiro muito a Quimbanda Xambá. Então, dando continuidade ao último vídeo, né, da minha mudança, que eu tive que morar, né, nesse centro espírita, nessa falsa casa de Umbanda, né, que eu saí da casa do meu primo, peguei minhas coisas e fui morar lá porque eu não tinha para onde ir, né? Então, pelo convite que essa suposta pombagira me fez para ir a pombagira da Mãe de Santo, me convidou para morar lá, que eu não tinha para onde ir, peguei minhas coisas e fui, né? Era uma residência bem simples, né? Lá morava a Mãe de Santo com o marido, o irmão do marido, que era ex-marido também. Eu não sei se os irmãos vão entender, né? Eu vou repetir: a Mãe de Santo com o esposo, o irmão do esposo também morava lá, que foi marido da Mãe de Santo, né? Dois filhos, ela tinha dois filhos de outro casamento. Então, quem residia na residência eram só essas 3, 4, 5 pessoas, né? Era uma casa muito simples. Uma coisa que eu não contei no outro vídeo, né, que é muita informação, né, que eu exemplifiquei como que era o local que a gente entrava. Tinha a casinha de Exu à direita, o centro à esquerda. Nessa casinha de Exu à direita tinha um cruzeiro enorme de pedra de mármore preto, mas enorme mesmo, entendeu? E essa pombagira dessa Mãe de Santo falava que quando ela morresse, ela queria que tirasse aquele cruzeiro da casinha de Exu e colocasse em cima da cova da Mãe de Santo, entendeu? Era algo assim bem assustador. As imagens que tinham lá, pode-se dizer que 90% das imagens eram aquelas imagens de Exu de pombagira com chifre, com rabo, com pata de bode, né? E as imagens eram todas vermelhas mesmo. A casinha de Exu era toda vermelha, o chão daquele encerado vermelho ficava até brilhando, era até bonito, entendeu? E outra coisa que eu ia falar aqui, tá, que eu havia esquecido, aí tinha essa casinha de Exu, né, virada para a rua, do lado direito, o centro do lado esquerdo, e lá nos fundos tinha uma outra casinha, só que não era a casinha de Exu, era uma casinha de Quiumba. Eles cultuavam, muitos falam Eguns, né, mas o correto não é Egum, é Quiumba. Todos cultuavam, lá eles cultuavam Quiumbas também, entendeu? E quando tinha os trabalhos lá que
que mais pra frente eu vou falar que as quiumbas vinham, gente, era horrível. Horrível, horrível, horrível. E como todo mundo incorporado, eu era o Cambone, e só eu ali de olho aberto vendo tudo, nossa, vocês imaginam o que eu passei ali, o que eu vi. Então vamos lá, mais pra frente eu vou entrar nesse assunto. Né? Falei que era uma casa muito simples, a mãe de santo. Em si, ela no dia a dia era uma senhora muito humilde, humilde mesmo, sabe? Que ela era analfabeta. Sabe? Ela demonstrava ser uma pessoa de bom coração, entendeu? Porque mais pra frente eu vou falar também, tinha momentos que ela falava que ela queria desistir daquilo tudo, mas não tinha jeito. Quando ela falava que ia desistir, que estava chateada, ia andar na rua, os espíritos pegavam ela na primeira encruzilhada, trazia ela para dentro de casa de volta. Então, eu acho que ela viu que aquilo não era o caminho que ela queria para a vida dela. Mas até o momento que eu estive lá, eu via como se fosse algo assim, tipo tarde demais, entendeu? Os filhos da casa eram todos jovens. Na época, eu acho que o filho da casa mais velho que ela devia de ter lá devia de ser 25 anos de idade. Eram todos jovens. Nas giras, todo mundo jovem, todo mundo. Mas aqueles jovens bem, bem loucão, assim, sabe? Que gostava mesmo de beber, de fumar, de curtição, né? Falei da casinha lá de quiumba que eles cultuavam. Aí, beleza, mudei pra lá, levei minha bolsa com minhas roupas, que era só o que eu tinha na época, né? Me ajeitaram lá no quarto, me mostraram a casa toda. E nesse dia que eu mudei pra lá, durante o dia, a Mãe de Santo incorporou uma outra. Eu vou começar a falar de um jeito assim normal, para os irmãos não confundir muito bem a mente deles, né? Porque nos outros vídeos eu falei que são supostas pombageiras. Então todas que eu falar aqui são supostas pombageiras, entendeu? E no dia que eu mudei para lá, durante o dia, ela incorporou uma pombagira, mas assim, essa pombagira que ela incorporou nesse dia era totalmente diferente daquela outra que ficava ameaçando, entendeu? Era assim, era tão perfeito que a gente via que não era mãe de santo, mas também a gente via que parecia que era uma outra mulher, assim, mais requintada, não tinha nada de extravagante, nada de sensualidade, parecia uma mulher normal, mas era assim de uma classe, sabe? E ela conversando comigo, falando que agora que eu ia morar lá, que eu ia ajudar nos afazeres de casa, que ela era uma senhora que ela precisava muito de ajuda, de boas amizades. Era, assim, uma pombagira de outro nível. E deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotações. Beleza. Aí, se eu não me engano, na quarta-feira da mesma semana, da outra semana, né, que eu mudei pra lá no fim de semana, que teve a primeira gira que eu já morava na casa. Aí foi onde eu conheci o boiadeiro da Mãe de Santo, né, que conversou comigo também, falou que eu precisava desenvolver minha mediunidade e tal, que o povo estava querendo trabalhar e que já que eu era, bem dizer, o único médio, ele não falava o médio, já que eu era o único lá que não incorporava, que eu ia passar a cambonar durante os trabalhos. Ia ajudar na limpeza da casa, do quintal, limpeza do terreiro, limpeza da casa de Exu, limpeza da casa lá dos Quiumba, que era a casa de Quiumba mesmo, que era a casa até bem mais retirada, que ficava mais escondido na parte escura lá. E me explicando como que seria a minha vida lá dentro. Entendeu? Como assim? Eu vou viver para eles lá dentro. Beleza. Durante a semana, isso foi em 2003, né, isso já foi em 2004 para 2005, né? Em frente a essa. Na época não tinha telefone celular.
Na época, quem tinha telefone celular era mais quem tinha muita condição financeira. E lá eles não tinham telefone celular e nem telefone fixo. Eles tinham um telefone público que ficava na porta de casa. Aí foi durante o dia, eu não recordo o dia, a mãe de santo do nada, ela incorporou aquela tal pombagira que fazia mais maldade, entendeu? Que eu tinha até medo dela na época, muito medo mesmo, apesar que eu sempre respeitei. Então essa pombagira do nada veio e incorporou nela. Mas ela veio incorporada assim de uma forma que ela dava tanta risada, mas tanta risada, mas tanta risada. Ela dava risada e ao mesmo momento ficava falando assim: eu falei, eu avisei, eu falei, eu avisei. Isso é pombagira na mãe de santo. E a gente sem saber de nada. Aí nisso a pombagira vira lá pro marido da mãe de santo, pro irmão dela que estava na casa também, pro irmão dele, né, que estava na casa também, pros filhos, dando risada e fala: eu avisei que não era para ele fazer isso, que ele iria se dar mal. E dava risada. E todo mundo sem entender nada. Aí beleza. E eu então, que não entendia nada mesmo, não sabia o que estava acontecendo. Aí nisso, ela veio contar pra gente o que tinha acontecido. Eu vou contar pros irmãos o pouco que eu lembro da história. Nessa casa tinha um médium que eu fiz amizade lá com os filhos da mãe de santo, né? Então, depois eles me falaram. Nessa casa tinha um médium, ele tinha na época 18 anos de idade. E eles falavam que era assim, era uma ótima pessoa. Eles falavam que era um rapaz lindo, lindo assim que o cara parecia modelo de tão perfeito que ele era. Médio daquela casa e fez o, vou falar da maneira para os irmãos entenderem, fez as feituras dele, tudo, todo o preparo dele espiritual lá naquela casa. Aí num dia de trabalho normal, foi uma, eu vou falar para os irmãos entenderem a forma correta. Foi uma mãe de santo, travesti, de um outro terreiro visitar essa nossa casa lá, onde eu frequentava e que eu morava. Ela veio de outra cidade, era bem longe, a outra cidade, e ela era de outro segmento. Tipo assim, um exemplo, tem Umbanda em Candomblé, né? Lá nessa casa era essa coisa louca lá que para mim era mais magia negra, sei lá o que era aquilo. Mas essa outra mãe de santa que chegou lá, essa que era travesti, ela era do candomblé. E esse rapaz não era do candomblé. Tinha feito todos os santos dele nessa casa lá. Eu lembro que nessa casa, um dos guias uma vez conversando comigo, o boiadeiro, ele falou que essa casa era traçada com magia negra e voodoo. Que mais pra frente eu vou falar pros irmãos os trabalhos que eu via eles praticando lá. Beleza. Aí nisso veio, né, essa moça, mãe de santo de outra cidade, visitar o terreiro e ficou louca com esse menino, com esse rapaz. Que eu falei com vocês que ele era lindo, super bonito, o cara assim parecia modelo, né, segundo o que eles tinham me falado lá, que ele era filho da casa. E fez amizade com o rapaz também começou a gostar dela. Beleza. Aí nisso, né, no decorrer dos dias, a pombagira, isso foi de acordo com as coisas que eles me falaram. Por isso que eu tô falando assim de uma forma como se eu tivesse lá visto, ter participado de todo o momento desse rapaz e dessa moça. Aí a pombagira incorporou um dia na mãe de santo e falou com esse rapaz: você não vai se relacionar com essa pessoa que você vai se dar mal. Ah, mas por que que não sei o que? Eu gosto dela, ela gosta de mim. Você não vai. O
Seus guias, seus orixás não vão ficar satisfeitos com o que vai acontecer. E essa pombagira, meus irmãos, o que ela falava, vocês podiam escrever. Se ela falasse que era em 2 dias, vocês podiam escrever que em 2 dias ia acontecer a merda. Entendeu? Aí, beleza. Ela falou isso pro rapaz, que não era pra ele se envolver com essa moça. Não tinha nada a ver com gênero, com opção sexual, com condição sexual, nada disso. Os irmãos vão entender. Aí, nisso, essa moça que era de outro terreiro continuou frequentando lá e esse rapaz começou a se envolver com ela. Nisso, né, esse rapaz, na época super novo, se apaixonou por ela. Conversou com os guias da casa, falou que ia embora para outra cidade e ia morar com essa moça, com essa mãe de santo. Beleza. Né? Os guias alertaram ele, deram o recado para ele e para ele estava tudo bem. Ele pegou e foi. Se eu não me engano, em pouco menos de 3 semanas, foi quando essa pombagira incorporou, lá do nada, que eu já estava lá, que ela começava a rir, e falando assim, eu avisei. Aí que essa pombagira veio falar pra gente o que é que tinha acontecido. Não sei se os irmãos estão entendendo. É como se tivesse, tipo assim, acontecido a coisa ruim lá com o rapaz. Essa pombagira já deve que tinha corrido gira lá, sabendo de tudo, veio incorporando a mãe de santo e veio trazer o recado pra gente do que tinha acontecido. Beleza. O rapaz foi morar com essa outra mãe, com essa mãe de santo que era de outro segmento. Chegou lá, fez os trabalhos. Eu vou falar de um jeito simples assim para os irmãos entenderem. Fez os trabalhos, tipo assim, para virar o santo dele, né? Porque ele era dessa linha, dessa mãe de santo onde eu morava. E essa moça que começou a namorar com ele virou o santo dele pro candomblé. Beleza. Os guias da casa lá tinham falado para ele não ir, porque ia dar merda. E foi dito e feito. A pombagira chegou lá dando risada, mas numa alegria, falando assim, fulano acabou de se matar, que era esse rapaz. Entendeu? Depois nós ficamos sabendo da história direitinho, além de que foi exatamente como essa pombagira contou. A moça lá, a moça que levou o rapaz para morar com ela, a mãe de santo, chegou em casa e o rapaz estava pendurado, com uma corda amarrada no pescoço. Ele suicidou mesmo. Aí, segundo os guias dessa casa, foi porque ele fez essa mudança, de ter virado os guias dele para o outro lado. Eu não entendo muito isso aí, então não vou me aprofundar. E nisso, essa pombagira que fazia muita maldade, ela ficou numa alegria com isso, mas numa alegria, ela dava tanta risada, mas tanta risada. Eu lembro até hoje que ela falou como se fosse hoje mesmo que ela tivesse falado. Ela falou assim que ela falou dessa forma assim: agora ele vai me pagar caro por ele não ter me ouvido, porque eu fui incumbida de tomar conta do espírito dele. Ele vai ser o meu egum. Ela falou desse jeito. Se ele não quiser sofrer ou sofrer menos, ele vai vir trabalhar comigo, ele vai ser o meu egum. Aí cada um tira suas conclusões, se isso é possível ou se isso não é possível. Entendeu? Só sei que o rapaz desencarnou. E essa pombagira, suposta pombagira aí que passou a tomar conta da alma ou do espírito dele. Eu lembro até um dia que eu estava lá no terreiro, que eu vi que eu comecei a sofrer com as coisas que eles faziam comigo. Eu lembro de um dia que ela virou bem pra minha cara, olhou no meu olho e falou assim: você quer ir pro lugar que ele foi? Que ele é esse rapaz que se suicidou.
Você quer ir para o lugar que fulano foi? Se você quiser, eu te levo, mas uma coisa eu te garanto, lá não é muito bom, não. Sabe? E eu acreditava que era sim uma pombagira, porque a incorporação dela era perfeita, né? Dessa suposta pombagira e das coisas que ela fazia com a mãe de santo incorporado, não tinha como a mãe de santo estar ali 100% em carne e osso. Não tinha, mas não tinha mesmo. Entendeu? Então, foi aí que eu comecei a temer, né? Principalmente essa pombagira. Tanto é que tinha dia que tinha trabalhos. Eu perguntava, fulana vai vir hoje? Pombagira tal vai vir hoje? Vai, ela vem sempre. Sabe? Tinha dia que eu dava diarreia de medo, sabe? Dor de barriga mesmo de medo, minhas pernas tremiam de medo. Tinha dia que eu ia pro banheiro antes de começar a gira, eu chorava, 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 que eu não queria aquilo pra minha vida. Só que eu não tinha pra onde ir. Igual eu contei no primeiro vídeo, né? Minha família estava desestruturada, eu fui mandado para fora de casa, depois fui morar com meu primo, mandou embora de casa. Eu não tinha para onde ir. Entre ficar na rua e ter um teto, né? Como se diz, comendo pão que o diabo amassou, foi lá que eu fiquei. Mas para mim foi muito. Hoje eu vejo que para mim foi, depois que a espiritualidade falou para mim, hoje, a espiritualidade que eu sigo hoje, que era necessário eu passar por tudo aquilo para eu chegar onde eu estou hoje, de todo o conhecimento, de toda a carga espiritual, de coisas ruins que eu carreguei comigo para chegar onde eu estou hoje, para libertar essa carga espiritual. Então hoje eu não reclamo mais, porque antigamente eu reclamava em muito. Então foi assim um local que realmente acontecia muitas atrocidades, muitas coisas ruins, né? Eu vou fazendo aqui os vídeos não muito longos, para a gente ir dando continuidade, porque é muito assunto, é muita coisa. Tudo que eu for lembrando, eu vou anotando, porque isso foi no ano de 2003. A gente já está em 2023, isso foi há 20 anos. Então eu vou dando continuidade, né? No vídeo de hoje que eu quis mais especificar esse primeiro assunto que, né, do suicídio desse médium lá da casa, que eu fiquei assim assustado, assustado mesmo. Porque aí eu já comecei a imaginar, né, gente, se eu for desenvolver, porque eu era evangélico, então eu imaginava, se eu for desenvolver, o espírito vai descer no meu corpo, eles podem me matar também, não sei o que, não sei o que. Eu não entendia como que era isso, né? E a minha primeira experiência de ver, de ouvir, já foi essa atrocidade, então, como se diz, o medo tomou posse de mim mesmo. Mas eu creio que tem alguns momentos assim que não foram tão ruins, não foram tão dramáticos assim, das coisas, de alguns momentos que eu passei lá. Então os irmãos ficam aí somente com essa história de hoje, para hoje. O vídeo já está com 23 minutos. Eu não vou me estender muito. E essa semana eu dou continuidade, pessoal, em outros vídeos. E que os irmãos possam tirar suas próprias conclusões daí, porque, né, eu estou falando baseado em tudo aquilo que eu vivi, não estou inventando nada. Há anos eu tinha vontade de falar sobre isso, mas eu tinha um pouquinho de medo, de receio, mas eu acho que a gente tem que falar dos momentos bons e ruins da vida da gente, que hoje eu vejo que tem tanta gente ainda, no ano de 2023, tem muita gente ainda que desconhece o que é uma umbanda, o que é uma quimbanda, o que é um candomblé. Tem muita gente ainda que cai em furada de mãe, pai de santo, charlatão. Porque hoje, no ano de 2023, com o acesso que a gente tem em redes sociais, livros, estudos, palestra, YouTube, sabe? Acho que a pessoa cair numa dessa hoje é porque realmente é por falta de estudo, porque hoje a gente tem muita condição, tem muita opção para esclarecer a nossa mente. Então, os irmãos, fiquem aí na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo.